Romanos capítulo 1, de 18 a 22. Idolatria. Show? A idolatria. Muita coisa. Romanos 1, 18 a 22. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não sei se vocês observaram nas Escrituras a vida dos apóstolos. Vamos começar antes. A vida dos profetas. Depois a vida do nosso Redentor, Cristo. E a vida dos seus discípulos, homens e mulheres. Aí você pega a carta de Tiago, que era irmão de Cristo, que também era filho de Maria e José. E lá no capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção e pecado do mundo. Nos dias de Cristo, qual era a religião de Cristo? Qual era a igreja que ele frequentava? Porque ele é o máximo. Se nós temos um exemplo, esse exemplo é Cristo. Então nós temos que olhar para ele. O que ele fez. Ele é o nosso único exemplo. Temos outros, mas o maior de todos é Cristo. Por quê? Ao longo dos séculos depois de Cristo, os homens começaram a ser aprisionados. Aprisionado em diversas religiões, inclusive a religião cristã. A religião cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, ela não tem na Bíblia. Você não acha nenhuma dessas religiões na Bíblia. E o interessante é que nessas religiões as pessoas são iludidas e aprisionadas e enganadas. Dentre elas, nós, que já participamos, fomos presos e facilmente dominados por eles, com mentiras. Particularmente há muito tempo eu questionava, sempre questionei. Porque está aqui as Escrituras. O Senhor deixou para que você pudesse ler, para que nós pudéssemos ler e examinar. E o nosso ponto
a chave para nós entendermos o que é querer andar com Deus é Cristo. Eu nunca vi Cristo frequentando uma igreja. Já viu? Cristo dizendo: eu vou à igreja domingo, eu vou no culto de quarta-feira, eu vou na reunião de oração. Não tem. Tudo isso foi criado por homens. E essa massa que está no mundo hoje continua sendo dominada por homens. E de nada vale a escritura que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque as pessoas são fáceis de ser manipuladas. Porque elas não conhecem a verdade, elas não são libertas. E eu tenho estado às vezes com náuseas de ouvir pregadores. Eu não consigo mais. Porque existem muitos discursos, muita gente que fala bonito, prega bonito, mas é apenas uma pregação. Você pega Abraão frequentava qual igreja? Nenhuma. Jacó, Isaac, nenhuma. José, Moisés, os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Jonas, nenhum deles. Daniel, Ezequiel, nenhum deles. Aí você vai no tempo do Novo Testamento, João Batista, já o último profeta do Antigo Testamento, nenhuma. Vem Cristo, nenhuma. Vem os apóstolos, os discípulos, nenhuma. Eles não tinham isso. Essa gaiola que as pessoas foram colocadas, foram criadas para que as pessoas fossem dominadas, manipuladas, tanto psicologicamente, quanto a alma, espiritualmente, e também o corpo. E eu olho para as pessoas, eu vejo um grande aprisionamento, e Cristo ainda não libertou. As pessoas não se sentem livres, são iludidas, são enganadas. Eu sempre de novo ouvi que o pastor era o anjo da igreja, e eu lia na Bíblia e não tinha nada disso. Eu li na escritura que a ninguém você chama meu pastor, a ninguém você chama meu mestre, a ninguém você chama meu guia, que é pastor, a ninguém você chama pai na terra, porque você só tem um pai espiritualmente, que é Deus. Aí nós temos toda essas instituições tradicionais, e nós temos outros que não são tradicionais, que são avesso. É uma polarização tradicional contra os avessos. Mas ambos são só discursos. Não se prendam a nada e ninguém. Só tem um que pode te dar a vida e vida eterna, e esse é Cristo. Porque Ele foi o único que morreu por você. Lá na parábola do bom samaritano, o que faço para alcançar a vida eterna? Desci um homem de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores.
E ele vem desenvolvendo aquela parábola e no final ele diz assim: quem é o próximo daquele homem? Aquele que usou de misericórdia. E lá no começo ele diz, quando ele pergunta ao homem, ele diz: que vos parece? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E terás um tesouro no céu. Nunca Cristo mandou você estar aprisionado a nada nem a ninguém. Nós vamos ter muita surpresa no céu, porque as pessoas acham que os povos distantes, que nunca frequentaram uma igreja, precisamos enviar missionários para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Mas essas pessoas já foram alcançadas há muito tempo, porque a religião não salva. O que é a religião? No popular, para os homens, é aquela que religa o homem a Deus. Mas a religião não tem nada a ver do homem com Deus. A religião não tem nada a ver de você com Deus. A religião é de você com o homem. A verdadeira religião é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Não é você com Deus, é você com o homem. Se você for assim com o homem, você será assim com Deus. Porque como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama ao próximo a quem você vê? Mas você pode falar essas palavras diante de multidões, mas elas continuarão aprisionadas, não se libertam. Pode chegar numa dessas congregações aí, pregar, e eles não mudam, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça. Isso é lamentável, é desanimador. Cara, mas é tanta barbaridade que a gente vê. Que não dá para entender. Não dá para compreender esse aprisionamento que as pessoas têm, como diversas coisas. Como você tem compromisso de ir à igreja, se você não for, você está com algum problema, você não tem que ir. Você não tem que ir à igreja. Você tem que ser igreja. Paulo ia à igreja, claro que ele ia à igreja. Quando ele ia passando até a sua sombra, pessoas eram curadas. Até os lenços e aventais que levavam os discípulos, hoje eu vou na igreja que amanhã eu não preciso ir. você não adianta falar que as pessoas não se libertam. Sabe por quê? Porque a mente já foi cauterizada, tem medo. Se você não entregar o seu dízimo, você é amaldiçoado. Eu achava isso. É? Eu achava. Está amaldiçoado. Meu dinheiro não dava, no mês não dava. Você vai ser amaldiçoado. Tem pessoas que têm um cegueira. pavor disso. Que cegueira. Não tem isso na Bíblia. Tá vendo, irmão? Você fica preocupado? Não tem isso na Bíblia. Eu já falei com vários pastores. Não, você não tá falando nada.
E nenhum deles conseguiu parar de pé, porque a verdade liberta. Você quer ver alguma coisa? Moisés, Josué, Caleb, todos os outros homens de Deus, certo? Mas eles não conheciam a Deus de fato. Só conhecia falar. Estavam longe. Foram salvos pela graça. Olha, é tão sério que Deus encontrou com Moisés e quis matar Moisés. Moisés é um homem de Deus? É, mas Moisés fez coisas que não agradou o Senhor. Davi fez coisas que não agradou o Senhor. Aí você pega um melhorzinho, José. Você vê a vida de José, um exemplo. Você não acha praticamente falhas na vida de José. Não acha se você olhar. Mas se você olhar direitinho, José, ele se deixou contaminar pela religião do Egito. Cara, não tinha ninguém perfeito. Por isso que o Senhor diz, olha, eu olhei do céu, não vi um justo sequer. Alguém que eu pudesse se colocar na brecha, pelo que o meu próprio braço teve que vir. Sabe o que José fez? Quando ele botou aquele copo na boca, no saco do irmão mais novo, copo de prata, não tem? Conhece a história? Aí depois mandou que o servo dele foi lá, o que vocês fizeram? Você não sabe que o nosso Senhor, ele tem o copo das adivinhações e que ele sabe de tudo? José se contaminou com a adivinhação do Egito. Ele tinha um copo de prata que ele fazia adivinhações. E a Escritura diz, não haja adivinho no meio de vós. Então José foi excelente, mas se contaminou. Não havia nenhum. Somente Cristo. Aí quando Cristo vem, por que nós estamos falando de Moisés, dessas pessoas? Os fariseus eram os religiosos, eram os pastores da época. Se você não vem no templo, as pessoas tinham medo. Você lembra quando Jesus curou aquele cego de nascença? Aí os judeus ficaram apavorados. Não é ele, não, pode ser. Sou eu sim. Não é ele, não. Aquele que cego de nascença, sou eu, estou falando que sou eu. Chama o pai dele e a mãe dele lá. Não acredito que sejam ele. Aí vieram os religiosos. Não é ele. Aí o pai e a mãe chegou. Esse é seu filho? Sim, esse é o nosso filho. É o que nasceu cego? Sim, é o que nasceu cego. Como pois agora está vendo? Olha, eu sei que esse é nosso filho. Eu sei que ele nasceu cego. Agora, como ele está vendo, eu não sei. Pergunta para ele, ele tem idade. Sabe por que eles disseram isso? Porque eles tinham medo dos judeus de serem expulsos, excluídos da sinagoga. E essa prática continua hoje. As pessoas têm medo de ser excluídas. Vai ser excluída da denominação. Vai ser colocado para fora da denominação. Eu já fui colocado para fora de 3. Sabe por quê? Porque eu sempre bati na verdade. Eu buscava a verdade. Então eu nunca permiti. Nunca permiti. Então nós temos que ser livres. Aí voltando em Moisés, Josué, vem esse povo todo, disse que era discípulo de Moisés e tinha um ódio de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio derrubar isso tudo. Ele não seguia a religião judaica, ele não ia no templo, ele não frequentava templo. Jesus estava ali no pátio do templo, ele não permitia que ele falasse lá dentro.
ele veio inaugurar um novo pacto, uma nova aliança no seu sangue, liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eles pegam, como a gente vai pegar esse homem? Ele é muito inteligente. Ah, fica quieto que nós já sabemos. Senhor, pegamos essa mulher no adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E pela tua lei, que é a lei do amor, vai fazer o quê? Vamos apedrejar ela ou o Senhor vai perdoar pela sua lei? Por quê? Se o Senhor perdoar pela sua lei, o Senhor quebra a lei de Moisés. E o Senhor, se o Senhor apedrejá-la, o Senhor quebra a sua lei. Ele não tem saída. Sabe qual o ensinamento, um dos ensinamentos dessa passagem? É que todo mundo que compunha o Antigo Testamento, profetas, todos não conheciam a revelação bíblica. Essa questão de apedrejar a mulher nunca foi vontade de Deus. É vontade de homem. Quando Cristo veio, ele revelou. Começou a escrever ali no chão, na areia, e eu creio que ele começou a escrever o pecado de todo mundo que estava ali. Foi escrevendo, eles foram olhando, cada um foi se sentindo culpado. Se sentindo culpado. É isso que Satanás faz com essas pessoas. Faz com que elas se sintam culpadas se não for, se não fazer, se não obedecer. Não são livres, são escravas. São filhas da Jerusalém terrena, que é Agar, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Mas os livres são filhos da Jerusalém celestial. Ele foi escrevendo, eles se sentiram culpados, porque eles estavam em pecado. Eles não tinham sido libertos, mas aquela mulher foi. Aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor mostrou que ele nunca mandou apedrejar ninguém, aquilo ali é lei de homem. É devido à dureza do coração do homem, escreveram aquelas leis. Olha os 10 mandamentos, a lei de Deus. Não tem nada disso. Se aquela lei fosse a lei que veio direto do Senhor, e não lei dos homens, que inclusive foi dado através de anjos, o Senhor teria cumprido a lei. Mas ele veio demonstrar que eles não sabiam nada. Por isso que Paulo, falando aos Colossenses e aos Efésios, ele diz que o mistério que esteve oculto em Cristo durante séculos foi-lhe agora revelado. Foi revelado agora. O mistério que esteve oculto em séculos. Mas hoje as pessoas se sentem culpadas, como aqueles fariseus. Cristo mostrou-lhe com os seus pecados. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: agora, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nós somos livres, livres, livres. Quem vai te acusar de alguma coisa se Cristo morreu por nós, ou antes ressuscitou? Ele nos libertou. Nós somos livres. Você nunca precisa de instituição nenhuma mais na sua vida, porque o véu foi rasgado, o escrito de dívida foi rasgado. Você é livre. Você tem que apenas seguir a Cristo, amar o próximo e mais nada. Você nunca vai na congregação e você vai para o céu, e aquele bando que se disseram talvez não vá, porque eles ainda se sentem aprisionados. O que o Senhor disse quando os fariseus disseram: nós nunca fomos escravos,
E como o Senhor disse que vai nos libertar, e o Senhor disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem comete pecado? Todo mundo. Você, eu. Quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se você for à igreja, se você dá seu dízimo, se você obedecer ao seu pastor, se você frequentar os cultos, você vai ter seus pecados amenizados. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até quando? Até quando vai estar aprisionado, cego? Até quando? Não dá, né? Não dá para ouvir essas pessoas falando mais. Eu já tenho náuseas de ouvi-los falar. Tem hora que eu nem aguento mais. Porque eu sei que está mentindo. Eu sei que é engano. E muitos deles não são mau caráter. Não. Muitos deles são cegos. Guias cegos. Tem alguns ali que são até sinceros. Quer um exemplo? Paulo, quando autorizou a morte de Estevão. Quando Estevão estava morrendo, viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Mas Paulo estava tão cego de ódio que mata ele. E depois Paulo, perseguindo os cristãos, mandava açoitar, prender e matar. Paulo era sincero. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele soltou as amarras. Se libertou. Então o que eu queria convidar as pessoas é a soltar as amarras. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, todo sentimento de culpa. Já falei uma vez, se você estivesse em um zoológico e visse um leão atacar uma pessoa, você ia lá resgatar aquela pessoa? Você teria coragem de entrar ali e resgatar aquela pessoa? Claro que não. Você ia morrer junto. Mas se você estivesse num zoológico e um leão estivesse atacando o seu filho, você não ia para cima do leão? Por quê? O perfeito amor lançou fora o medo. O perfeito amor lançou fora o medo. O Senhor viu que você estava preso nas mãos do leão, que a Bíblia diz que o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor viu que você estava preso. Eu vou lá, nem que eu morra, mas eu vou lá para te salvar. Eu vou lá para te libertar. E ele veio, morreu, libertou. E o que nós podemos fazer? Senhor, eu recebo essa liberdade. Eu recebo essa graça. E eu não vou me deixar me aprisionar por ninguém. As pessoas precisam ser livres. Mas eu sei que a maioria não será livre. Eu tenho liberdade. E ninguém vai tirar ela de mim mais. Não existe palavra, não existe maldição. Um bocado de mentira. Mentira, mentira, mentira. Por isso que o Senhor, escrevendo a 5ª carta à igreja de Sardes, diz assim: Sardes, você tem nome que vive. Você tem nome que vive. Você tem nome que é uma igreja correta, mas você é uma igreja morta. Sabe quem é Sardes?
é a igreja da Reforma Protestante. Todas. É o que a Escritura diz. Que todas as igrejas da Reforma Protestante têm nome que vive, mas está morta. Pega a Escritura. Porque ali em Sardes surgiu a Reforma Protestante. E é Cristo que entregou essa revelação para João, que recebeu do Pai e diz: olha, vocês têm nome que vive, vocês carregam a Bíblia, vocês vão para a igreja, denominação, vocês vão para o templo, vocês vão, vocês cantam, vocês oram, vocês louvam, mas vocês estão mortos. Porque você anular a liberdade que Cristo te deu, isso é muito grave. Alguém chega lá, paga, você está preso, paga a sua sentença, está aqui, está perdoado, está livre, a porta da cadeia é aberta e você, não, vou ficar aqui mesmo. Mas pode ir. Não, vou continuar aqui. É isso que as pessoas estão vivendo. Elas continuam presas porque não conheceu a verdade. E o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, descansa teu coração. Creia no Senhor. Olha para Cristo. Se alguém me disser, conseguir falar para mim qual a igreja que ele frequentou, eu vou dizer: ele frequentou o túmulo onde Lázaro estava, ele frequentou lá o tanque de Betesda, lá onde tinha um paralítico lá 38 anos, ele frequentou o Jordão do batismo, ele frequentou um lugar onde tinha 10 leprosos. Ele foi a caminho da cidade de Naim, e a mulher vinha trazendo o filho dela e ressuscitou. Ele frequentou lá o sermão do monte, ele ia orar no monte constantemente. Ele também frequentou o mar, tempestade. Ele frequentou lá um lugar onde tinha um endemoniado, gadareno, e ele falava para o mar, e o mar lhe obedecia. Ele falava para os peixes, e os peixes lhe obedeciam. Ele falava para a árvore, e a árvore obedecia. Olha para ele. Vê se tem algum homem que faz isso que ele fez. Aí você vai, em vez de seguir ele, você segue esses homens. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu e eu. Irmãos, eu duvido que algum de vocês sejam enganados. Luiz se libertou de uma vez só. De uma vez por todas. A liberdade não é no físico. A liberdade é na alma. Dizem que quando João Batista estava preso, Herodes foi lá vê-lo, que Herodes tinha muito medo dele, né? Você é um profeta, está preso? O que te adianta isso? E dizem, podemos afirmar, mas diz que ele disse assim: eu não estou preso não, você que é preso. Eu estou livre. É a sua alma que precisa ser liberta. A carne para nada serve. Todos vão descer ao pó. Por isso o Senhor diz: louco
esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Está preocupado com tantas coisas, mas é a alma que Cristo morreu pela tua alma. Imagina o Cristo sentado à destra do Pai como nosso sumo sacerdote e disse: olha, gente, agora eu tenho um novo e vivo caminho, aberto 24 horas, vocês podem entrar aqui todos os dias. Vocês precisam de pastor para subir lá? Vocês precisam de padre? Por quê? Porque a igreja, igrejas são pessoas. A igreja é o reino sacerdotal. Você é o único que pode entrar diante de Deus. Você que é servo e serva, que conheceu a liberdade que Cristo dá. Nós somos pecadores. Aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se sentiram pecadores. Por quê? Porque eles não foram libertos. Mas alguém disser hoje, aquele dentre vós que está sem pecado, você vai dizer o quê? Os meus pecados não são mais imputados a mim. Estou falando de pecado. Os pecados não são mais imputados. Agora, esse povo imputa culpa ao coração das pessoas. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não for assim, ela não consegue se libertar da culpa, como vai se libertar do pecado? Nós temos que ser livres. Demoramos nos reunir, às vezes, sim. Mas você não deixa de ser crente por causa disso. Todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te ora em secreto te recompensará. Essa é a religião do Altíssimo. Que você tenha comunhão com Ele através do seu próximo. Misericórdia quero. Você sabe a única coisa que prevalece no juízo? É a misericórdia. A Bíblia diz: e a misericórdia prevalecerá no juízo. Vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive e me deste de comer, tive sede, Deste de beber. estava nu E me vestiste. estive enfermo e na prisão, E posso me mijar. era estrangeiro e me recolhestes. Senhor, quando nós fizemos essas coisas, quando vocês fizeram isso a um desses meus pequeninos, um copo d'água que você deu, viu, gente? Um copo d'água, você deu um pequenino, você não vai deixar de receber. Quando vocês fazem isto aos pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Essa é a religião de Deus. Libertem-se, saiam dessa prisão, saiam dessas gaiolas. Sabe por quê? Lá tem um louvor muito bonito, a música é muito boa, os instrumentais muito bons, dá uma emoção, que culto lindo. Não é bonito? E é bonito. Todo mundo cantando. Vai ver a vida dessas pessoas. Aí diz o profeta:
afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não os ouvirei. Canta para o Senhor? Canta. Ora ao Senhor? Ora. Mas o Senhor não os ouve. Por quê? Porque o Senhor botou um banquete de liberdade diante deles. E eles continuam como a mulher samaritana estava no começo, tirando água na cisterna rota. O Senhor chega para ela, ô igreja ali, né? Que igreja linda, Cristo com a mulher samaritana, deixou os discípulos sair, mulher dá-me de beber. Eu, hein? Como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Se você soubesse quem te pede, se vocês soubessem, se vocês soubessem, se vocês soubessem, se vocês soubessem, eu lhe daria água viva. Mas eles não sabem. Ah, se você soubesse, ah, se as pessoas soubessem, mas não sabem. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor possa fazer você entender que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus. Aleluia.